Boa noite, meu povo. Boa noite, gente. Hoje nossa live tem uma convidada especialíssima, a maravilhinda doutora Renata Episcopo, neuropediatra, e a gente vai falar sobre autismo infantil e confinamento social, que deve estar um perrengue para muitas famílias e muitos profissionais que atendem essas crianças. E deixa eu ver se a doutora Rê já entrou. Já entrou. Vamos convidá-la. Chama o povo, minha gente, para essa live, que essa live vai ser sensacional de linda. Chama o povo, compartilha, que a doutora Renata vai entrar com a gente agora, nesse momento. Oi, boa Oi, noite. Rê! Boa noite! Que delícia você aqui! Vamos lá. E aí, Rê, me conte. Primeiro me conte, não. Primeiro se apresente pro povo todo que tá aqui, que não te conhece ainda, do meu que me segue, que vai começar a te seguir agora, quando descobrir a maravilhosa que você é. Eu sou Renata Episcopo neuropediatra, né? E adoro o que faço e gosto muito de estudar sobre autismo, né? Trabalhar e estudar sobre autismo, gosto muito mesmo. Sou bem fã dessa família, desses Sim, pacientes, adoro, gosto muito. sim. Rê, e estamos aí numa situação, que momento muito doido é esse que a gente está vivendo nessa vida, hein? Pegou todo mundo pelo pé, tirou o tapete de todo mundo, desequilibrou, né? Com Tirou todo certeza. mundo do eixo. E aí eu fico pensando como é que estão as crianças que têm autismo e as famílias dessas crianças, né? Porque a gente sabe que Uhum. essas crianças precisam estar constantemente nas suas terapias, com estímulo, o tratamento, e a gente sabe que qualquer pequena parada já tem uma mudança, já tem uma Reverberação. regressão, exatamente. E aí, como é que está a sua experiência com esses pacientes e com essas famílias? O que é que tem acontecido? Quais as maiores dificuldades assim que você está vendo nisso? Muitas mães estão ficando angustiadas, né? Porque está se estendendo esse confinamento. Inicialmente, a pessoa que ia ser por um período curto, mas agora ele Uhum. está se estendendo mais, né? Algumas estão ficando mais estressadas, mas assim, a gente que pede para reinventar, né? Nesse momento, criar coisas, né? Vamos brincar mais, vamos inventar, colocar a criança na cozinha, vamos fazer alguma coisa que ela goste, vamos voltar a ser criança a correr pela casa, vamos brincar de pular. A gente tem que se reinventar, né? Independente se a criança tem ou não tem autismo, na Sim. verdade. E esse é o momento da gente também respirar fundo, né? Pensar que a nossa saúde mental faz com que a família fique também tranquila, que a partir do momento É, que você tem um indivíduo, ainda mais uma mãe, que tem toda aquela carga e responsabilidade, que não é só cuidar da criança, é, é fazer o dever, é limpar a casa, fazer a comida. A partir do momento que a gente se desestrutura, isso reflete de forma, né, bem imediata, e aí pode ficar todo mundo também desestabilizado. Eu acho legal porque tem muitos canais de escuta, né, que foram sim, disponibilizados. A UFBA, tem algumas sim. universidades, isso é muito Uhum. legal, o que eu digo. Se você está agoniada, está se sentindo sufocada, liga, porque tem pessoas disponíveis para ouvir. Até, de repente, profissionais do seu filho. Estão Sim, disponíveis para te ouvir exatamente. naquele momento, né? Para te dar uma orientação, ainda mais que eles são mais próximos, conhecem seu Sim. filho. Então, eu digo isso, olha, liga para a profissional do seu filho, vê se ela não está disposta. Muito provavelmente ela vai estar disposta. Hoje a Uhum. gente está disposto a todo momento. Eu estou disposta É. até para pessoas que não são, mães que não, cujo paciente eu não atendo. Uhum. Então, a gente está disponível hoje como profissional de saúde de forma geral, né? É Ninguém está verdade. negando nenhum tipo de ajuda. A gente está reconhecendo que a gente mesmo está vivendo em casa essa angústia, É. então a gente também compreende como o nosso papel, a gente também exerce esse papel de escuta legal. Tá todo mundo envolvido na mesma situação. Eu acho que isso está trazendo uma coisa diferente, né? De Sim, empatia, de solidariedade, de eu entender o lado do outro muito maior e também de eu rever algumas posturas
algumas regras estão precisando ser quebradas, né? Como, por exemplo, agora a gente está podendo disponibilizar o teleatendimento, né? Como é que tá essa coisa do médico? Vocês estão fazendo atendimento domiciliar, eles estão indo para vocês, tá rolando teleatendimento com vocês, como é que é? Pois é, o teleatendimento a gente faz, mas é bem difícil, porque o exame neurológico precisa que a gente, Uhum, né, esteja mais próximo, que avalie o tônus, por exemplo, reflexos são aspectos do exame neurológico para a gente concluir. Então, a gente fica mais como uma anamnese, né? sim. Pergunta sobre aspectos clínicos, sobre o comportamento. É bem mais difícil a gente como neurologista, mas é o que a gente pode fazer agora. Se for alguma coisa de emergência, óbvio que a gente eu Uhum. atendo, óbvio, se for alguma emergência, vou paramentada, né, de acordo com outras normas da OMS, vou e atendo, né, se não tiver jeito. Mas, assim, a gente procura mais orientar mesmo pelo teleatendimento e pelo WhatsApp, ou eu ligo, eu prefiro falar mesmo com a mãe, né? Se ela estiver muito angustiada, eu ligo, ela liga e a gente conversa, que eu acho que fica uma coisa mais direta do que você só escrevendo, né? É Ou verdade. então, um teleatendimento fica muito frio, às vezes você fala uma coisa e é entendido de outra forma, né? Então, nesse momento que a gente tem vivendo muita angústia, geralmente vê as crianças que elas estão mais nervosas, ansiosas, essa quebra de rotina gerou Uhum, uma desestrutura emocional, né? uhum. Então, eles estão muito ansiosos, estão mais com dificuldades para seguir as regras, com dificuldades para dormir, né? Então, até se estabelecer uma nova rotina, tá todo mundo no mesmo barco. A gente tentando ajudar, né, dando sugestões, e a mãe segurando, né, o leme na sua casa. Essa coisa da rotina para criança autista é muito mais importante e séria do que para uma criança que uma criança típica. A gente sabe que a criança autista ela precisa, ela se estrutura, né, dentro de um padrão ali, de todos os dias fazer a mesma coisa. Eu ouvi algumas mães relatando que, por exemplo, quando começou a quarentena, a criança acordava, pegava roupa para vestir da escola, Para ir para a né? escola. Queria fazer as mesmas coisas que todo dia fazia e quando percebia que não tinha condição, se desestruturava emocionalmente, né? Aí ficava um pouco mais agressiva. Acredito eu que muitas crianças estão provavelmente aí intensificando a estereotipia, né? Que a gente sabe que é um sintoma aí que é atenuado com a Autorregulatório, né? ansiedade. É Exatamente. autorregulatório também, diante da quebra de rotina. Exatamente, da crise, né, da Isso ansiedade. aí, isso aí. E para algumas crianças, por exemplo, as crianças, a maioria das crianças que eu atendo são crianças típicas. Então, elas não estão tendo muita dificuldade na quebra da rotina. Muito pelo contrário, algumas estão amando estar dentro de casa, não precisar ir para a escola, estar com os pais, né? Mesmo que estejam todo mundo bagunçados lá, mas eles estão gostando um pouco dessa coisa de estar todo mundo perto um do outro. E a gente tem uma ideia, a maioria das pessoas tem uma ideia, né? A maioria dos leigos, mas alguns profissionais que não entendem muito bem, de que a criança autista gosta da coisa do confinamento mesmo, de estar só, em si mesmado, né? De não querer o contato, porque a criança não quer o contato, não quer a relação, ou não sabe fazer essa relação, ela não queira essa relação, né? E está muito bem do jeito que está. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, até para que a gente entenda, Rê, como é que são esses aspectos mais clínicos mesmo, sabe, do autismo e o quanto esse confinamento pode de verdade estar, sabe, afetando essa não só a rotina, mas a forma deles interpretarem o ambiente, as relações. Como o autista tem dificuldade para se expressar e para entender, às vezes, uma linguagem diferente, ironia, tá? Ele pode passar a ideia para o outro de que ele não gosta da afetividade, mas ele Uhum, gosta de ser afetivo. Claro que cada um tem sua maneira de expressar. E às vezes o outro que não entende, não convive, entende de forma errônea, tá? Toda criança precisa de uma rotina estabelecida, sendo autista ou não, mas uhum, principalmente autista. Ele se estrutura realmente psiquicamente nessa rotina. Então, nesse momento que não está na escola, o que é o ideal? Que a gente mantenha as atividades acadêmicas. Se a escola, de repente, não está dando nenhuma orientação, a gente, como mãe, vai procurar alguma coisa para fazer naquele horário, mesmo porque quando ele voltar para a rotina acadêmica, ele não vai sentir tanta falta. Então vai ser uhum. outra quebra,
outra forma de É adaptação verdade. que ele já está acostumado já. Então, ele tem uma flexibilidade cognitiva, um déficit nessa dificuldade de se modificar seu comportamento e sua rotina de tempos em tempos. Isso chama flexibilidade cognitiva, que ele tem déficit, né? Ele gosta das coisas bem certinhas, nos lugares e nos horários certos. Então, eu acho que a gente tem que manter essa rotina de alguma forma. Óbvio que a gente vai ficar o tempo todo com a criança querendo que ela faça dever. Então, ela tem que ter horário para acordar, para fazer o dever, para comer, para dormir e para brincar. Então, o ideal é que a gente mantenha mais ou menos essa rotina. Eu acho Uhum. que não é, eu acho que é difícil a gente fazer ela se acomodar de novo numa nova rotina, mas não é impossível. Então, aí que entram os terapeutas que acompanham a criança Sim. junto, e a gente pede ajuda. Fala, e aí, como é que eu faço agora? Então, todo mundo junto vai se ajudando, vão dando sugestões, né? Por isso mesmo. Então, a gente vai numa equipe multi, que é assim que Sim. funciona, legal. O tratamento é multidisciplinar e transdisciplinar. A gente precisa de ajuda de todo mundo, né? Da Uhum. TO, da fono, da psicóloga, da psicopedagoga, da psicomotricista, né? De quem estiver acompanhando. Porque aí todo mundo junto, dando a sua sugestão e dando o seu olhar, aí fica menos pesado para a mãe e a gente consegue ter uma solução melhor. É verdade. Quando você trata o autismo, você tem, eu acho que isso é uma coisa que agrega, é a coisa do multidisciplinar, né? O autismo tem que ter, por obrigação, esse acompanhamento multi. Eu acredito Essa que rede de agora apoio, né? é Que é uma rede de apoio, na exatamente uma verdade, é rede uma de rede de apoio. apoio. E eu É, acredito que esse acompanhamento mútuo está facilitando muito. Por exemplo, muitos psicólogos me perguntam: e como é que a gente faz para atender a criança autista online, né? Já tem uma resistência e uma dificuldade da gente estar atendendo a criança online que não é autista. Né? Porque cada criança, como sim, você disse, cada criança, independente do comprometimento que tem ou da questão neurodesenvolvimental que tem, ela é a criança. E ela tem a sim, singularidade dela. sim, Então, nem tem todas vão se adaptar, nem todas vão isso. topar, nem todas vão conseguir, né, fazer aquilo. Mas eu acredito que o trabalho aí maior precisa ser realmente com os pais, né? De orientar, de dar esse apoio, da gente poder fazer alguns atendimentos de sessão compartilhada, da gente Isso. observando o pai, a mãe, quem está ali na casa, A junto com dinâmica, essa né? criança. Auxiliando na dinâmica em Exatamente. si. E aí dando, né, as orientações, que tal brincar de tal coisa, ou tal atividade, né? E na hora que está fazendo alguma atividade legal ou alguma atividade importante, até a hora da atividade da escola, que alguns pais não estão acostumados, né, às vezes, a estar nesse momento com a criança. E Sim, aí, sim. esse profissional, que pode ser um pedagogo, um psicopedagogo, o próprio psicólogo, o fono, né, que está acompanhando essa criança, pode estar orientando, pode estar dando sugestões, né? Pode estar fazendo intervenção enquanto a criança está se relacionando com alguém da família. Eu acho que esse é um modelo que pode dar muito certo. Né? Agora, óbvio, a gente precisa ter a disponibilidade desses profissionais todos, né? Que eu acredito que Sim, realmente tem que ter agora nesse momento. Esse é o sim. momento da gente se abrir. A disponibilidade da família também, para abrir a casa dela, É isso né? aí. Para a Isso gente aí. poder estar fazendo esse tipo de trabalho. Algumas famílias, isso pode parecer um pouco invasivo, né? A gente está Pode. ali direcionando, olhando a Isso, casa, o ambiente, né? isso. Familiar, que às vezes tem outras questões ali envolvidas da relação, que pode ficar evidenciada, e essa família às vezes não Sim. se sente à vontade de mostrar. Então, isso pode ser um complicadorzinho. É, pode Mas ser eu mesmo. acredito que eu acredito, Rei, que a falta de conhecimento, né, principalmente das características, do que eu espero, dos graus, né, do autismo, da relação familiar com o autismo, mas principalmente as questões neurológicas, eu percebo que muita gente generaliza muito o autista. O autista é igual dentro de uma caixinha. Não é bem assim, né? A gente tem as Não. singularidades todas e cada um vai ser de um jeito completamente diferente do outro às Por isso que vezes. é o espectro o nome, né? Por isso que a gente chama de espectro. Exatamente. Porque existe uma variação tanto de gravidade
quanto de déficit sensorial, né? O que classifica cada um, justamente. São muito singulares, e por isso também que não existe uma receita de bolo de tratamento, né? Sim. Esse tratamento ele deve ser particularizado, deve ser criado por uma equipe multidisciplinar, para que você tenha uma obtenção de melhoras realmente sensoriais importantes e comportamentais também, né? Nenhuma As criança é igual famílias. mesmo sendo autista. É, Pode falar. exatamente. As famílias, elas agora, nesse momento, Rei, estão se queixando mais de quê, exatamente? Ou se angustiando? Do comportamento ocioso, do aumento de estereotipias, da piora da compulsão alimentar nesse momento, sim, disso Hum, aí, né? Porque na verdade, o autista, a maioria deles, como qualquer criança, precisa ter essa intenção, como se fosse uma questão motora muito exacerbada. Então, ela precisa queimar energia, vulgarmente, como eu falo, né? Então, uhum, esse confinamento limita muito, né? uhum. E a mãe não sabe como fazer. O que que eu faço? Então, o que a gente sugere? Olha, afasta, vamos agora abrir mão de perfeccionismo, vamos abrir mão dessa primazia pela organização, que esse não é o momento, né? Então, a gente vai Uhum. descer mentalmente mais ainda. Então, a gente abre mão de tudo isso, vamos afastar sofá, vamos afastar, deixar tudo desarrumado, botar colchão na sala, e vamos pular, vamos brincar de pular. Isso é uma maneira, você brincando com o seu filho, é uma maneira de você extravasar essa energia, né, que a criança tem por si só, sendo autista ou não. Uhum. Vamos brincar de correr, de esconder, né? Então a gente sugere isso, que faça alguma atividade motora, já que a gente não pode sair. Por que a gente não pode sair? O autista também, um parênteses aqui, ele não faz parte do grupo de risco. Sim. Mas como ele não tem noção de todas as regras exigidas pela OMS, a maioria deles, ele se torna um paciente de risco. Uhum. Principalmente quando ele tem muita déficit sensorial, tátil, né? Principalmente quando ele coloca muita coisa na boca, ou cheira muita Uhum. coisa, ou pega muita coisa, né? Então já ele passa a ser um fator de risco para a contaminação pelo Covid. E como Sim. a gente sabe que essa doença, a gente não conhece a história natural dessa doença, e ela é muito imprevisível. E aí a gente tem que ter um olhar mais atento. Então, ele não faz parte do grupo de risco, a não ser que ele contém alguma comorbidade, que seria diabetes, hipertensão, alguma doença no coração, no rim e tal. Mas a gente tem que ficar mais atento porque ele pode se contaminar com muita facilidade, tanto se contaminar quanto transmitir, né? Uhum. Por conta dessa dificuldade de entender, né? Toda essa noção corporal mesmo, né? Nesse Verdade. sentido. E aí, essa criança, principalmente, né, precisa desse esclarecimento também de por que que não pode sair de casa, que é Isso, importante, que ela está cuidando dela, que ela está cuidando do outro, né, e de que forma a gente pode estar mostrando, ensinando, falando sobre isso. Eu acredito que aí talvez seja importante uma repetição, né, de, por exemplo, criar, isso, inclusive, uma rotina de ensinar sobre isso todos os dias, né, para a gente repetidamente ele entender, né, aquilo fazer um sentido para ele, de que sim, eu estou sim, cuidando de mim, estou cuidando do outro, que é legal, sim, que eu acredito que precisa fazer sentido para eles também, até para eles se sim, sim, autorregularem melhor, né? Não, isso, não dá para a gente tratar como se fossem pessoas que não entendem não, nada, eles não, entendem não, muita não. coisa, Sim, né? sim. Só não A sabe às vezes entonação de voz, expressar. é isso Uhum, aí, não sabe? A entonação de voz diferente ele já entende, né? Muitas mães uhum, falam até no não verbal. Às vezes a mãe fala com uma entonação diferente, ele já regula o comportamento melhor. Então, claro que ele uhum. entende, sim, sim. É. Eu acredito também, Rê, que essa está sendo uma grande oportunidade dessa família também conhecer melhor essa criança, né? Para além do autismo, para além das questões de dificuldades, né? Para aquela coisa. Eu acho que acaba virando a rotina para a família também, os cuidados com uma criança autista, as atividades, né? Tudo que precisa fazer, todos os terapeutas que precisa levar, e isso acaba virando um pouco automática também, essa rotina cansativa também, estressante. E agora a família está tendo um vínculo meio que forçado, né? Tem que se vincular Sim, forçosamente e ter que lidar com essas questões que vão aparecer aí, né? Em vários momentos, inclusive no momento que essa família não está pronta para encarar, né? E aí a importância de cuidar dessa família, né?
de acolher essa família, da gente poder fazer uma escuta mais qualificada, para essa família também não se sentir culpada de não estar dando conta, de não serem os pais incríveis e maravilhosos que não vão conseguir ser, né? E conhecer um pouco melhor também esse filho, né? Essa criança, essa filha, que está para além do transtorno. Eu acho que isso pode ser bem Sim. bacana também, né? Essa aproximação forçada é É. interessante. Ao mesmo tempo, a gente tem que tomar cuidado também de não exigir muito, né? O que você falou, porque é muito Uhum, difícil. São muitas demandas para uma mãe só. São muitas demandas se for só um pai para um pai só, né? Para o uhum, cuidador só nesse momento. Então, a gente também tem tomado cuidado, né? De até na hora de orientar, não exigir tanto. Você sugere e isso. não cobra tanto, né? Porque senão você fica se sentindo realmente incapaz e isso piora muito mais a dinâmica familiar. Esse não é o objetivo Sim. nesse momento, né? Esse não é o objetivo mesmo. Muitas famílias também podem começar a perceber ou achar, né, ter uma percepção equivocada agora, nesse momento, de que os filhos estão de fato regredindo, porque eles vão ficar mais ansiosos, porque eles vão Sim. trazer mais estereotipia, né, porque eles vão ficar mais angustiados, talvez mais agressivos, vai depender aí da criança, né, e aí Uhum. essa família se sentir impotente diante dessa situação e culpada por pensar, eu não sei fazer com meu filho, eu não estou Uhum. entendendo a orientação que estou recebendo, e por minha culpa, meu filho está regredindo, né? Ele está deixando de se desenvolver. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Rê, dessa coisa desse desenvolvimento no autismo, como é que ele se dá? Realmente precisa dessa estimulação sem parar, ininterrupta? Na verdade, é o seguinte: a partir do momento de que a gente descobre, quanto mais precoce é o ideal, porque você tem uma Uhum, janela, né? Que seria o ideal, uma janela que eu digo de tratamento, que seria o ideal para você ter um melhor prognóstico, um melhor resultado, né? Que seria de 0 a 3 anos. Então, por isso que hoje em dia, a gente tem muitos estudos com relação a sinais precoces em bebê. Porque a gente acredita, através de vários artigos, que você tem uma melhor mesmo, né, adaptação desse indivíduo. Ele tem uma melhora nos seus déficits sensoriais. Então, quando a gente começa mais cedo o diagnóstico, a gente começa o tratamento. Então, esses pacientes acabam tendo uma melhora, né? Mais uhum, rápida, dependendo se ele tiver comorbidade ou não, né? Ou seja, outras doenças associadas, ou síndromes, né? Ou alterações genéticas importantes e tal. Mas, assim, nesse momento, a percepção da família é realmente que houve uma regressão, porque ele saiu da sua rotina, né? Deixou uhum. de fazer o que estava habituado a fazer, isso gera uma instabilidade. Mas, assim, a gente não pode acreditar nisso, né? A gente tem que tentar, de alguma forma, se acalmar, principalmente o pai e mãe, e vamos continuar. Então, tentar estabelecer rotina, chamar o TO, chamar o fono, chamar o psicomento, ter que fazer tudo. Ser TO, ser fono, ser psicóloga, ser É, psicopedagoga, e ser mãe, ser mulher, ser cuidadora, ser, né, Dona de casa. secretária do É, lar. Então, é agora tá tendo que ser tudo. É. muita demanda. Então, eu acho que agora não é para pensar, não, 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 calma, eu vou fazer tudo de acordo com a necessidade. Eu acho que é melhor agora também, vamos fazer coisas lúdicas, né? Se Sim. objetivar agora, nesse momento, muitos aspectos, Uhum. sabe? Cognitivos e do que eu tô Não, vamos estimulando. brincar. Brincar também ensina, né? Brincar Sim, ensina. Brincar ensina a sim. respeitar o outro, o horário do outro, a fala do Uhum, outro, né? Brincadeiras que sejam mais próximas, né? Que você faça seu filho olhar para você, né? Mudar a uhum, entonação de voz é interessante, sim. né? Brincadeiras que sejam terapêuticas, né? Eu acho que é por aí. Eu acho que agora é o momento da gente brincar de forma lúdica. Não ficar Sim, exigindo muita estimular, coisa, não. Né? estimular Nada de a imaginação, né? isso. A função imaginativa da criança, a O jogo parte sensorial, simbólico, isso, o jogo o jogo simbólico, simbólico, né? que Então, tá eu no acho que faz de esse é o conta. momento. Esse não é o momento de ninguém exigir nada de ninguém. Eu acho que nem o profissional também vai exigir de nenhuma mãe. A gente está ciente disso. Isso é uma É, coisa que é concreta. Porque a gente vive em casa. Como é que a gente vai exigir do outro se a gente está vivendo também, né? Então, acho que esse é o momento de a gente precisar só de coisa lúdica. Vamos brincar. Vamos é, deixar para lá o perfeccionismo, vamos deixar para lá essa primazia pela organização e vamos brincar.
Vamos brincar. É Sim. isso aí. A gente fica feliz, eu acho que a gente tem que participar. Outra coisa, eu acho que a gente tem que se despir de todas as expectativas que a gente tem na hora do nosso filho. Vamos se despedir disso. Vamos ter calma. Vamos brincar por brincar. Mesmo que não seja, de repente, uma brincadeira, ele pega uma torrezinha, aqueles joguinhos de formar torre, não sabe brincar, vamos brincar de outra coisa, vamos tentar interagir da forma que ele. Vamos esconder a pecinha, vamos dar cor, vamos falar da forma, vamos esconder a pecinha, vamos brincar de esconder, vamos brincar de achar, vamos brincar de bexiga, de estourar bexiga. Estourar, às vezes, também é uma questão sensorial que é ruim, então você brinca de encher. Bolinha de sabão. Uhum. Então, acho que esse é o Bolinha de momento do sabão. lúdico. Acho que É, agora é o momento do lúdico. E não da gente pensar em metas, sabe? Ninguém tem sim. que. A gente não tem como agora ficar criando metas, pelo amor de Deus, É, sabe? é Eu não, verdade. graças a Deus eu não sou hipócrita. E eu acho que não pode ser nesse momento. Porque se eu não dou conta, como é que eu vou exigir que o outro dê É, conta também? Né? Eu acho que todo mundo está com o pé bem no chão, graças a Deus. Né? é. Por questão de todo mundo vai enlouquecer. Não tem Vai como, mesmo. não. Né? Todo mundo vai Principalmente que a gente está enlouquecer. lidando com a imprevisibilidade, né, Rê? Pode Do eu crer. não sei, a gente não tem previsibilidade de quando volta, de quando as coisas Não retomam ao tem. normal. Que normal é esse que vai voltar, né, a acontecer? Como será essa Isso rotina, mesmo. né, de E outra coisa normalidade? também, outra coisa, eu acho que não é só um momento de você pensar, meu filho está regredindo, né, meu filho não está indo na terapia. Esse é o momento de pensar, a gente tem um vírus que ele é imprevisível, que ele pode, por mais que meu filho não tenha fatores de risco, comorbidade, como eu falei, diabetes, hipertensão, doença no coração, no rim, nananã, ele pode contrair o vírus e pode vir a falecer, porque a gente não É, conhece a história natural do vírus, é. entende? Claro que tem uma porcentagem pequena de pessoas que não têm fatores de risco e que vieram a óbito, mas a gente não sabe quem é que vai vir ou não. Né? É, Então, assim, o que é melhor? É melhor meu filho em casa e a gente brincando e depois eu penso em metas, é, entende? Eu acho que é assim. E a gente tem que se despedir das expectativas nesse momento. Vamos brincar por brincar. Vamos voltar a ser criança. Por isso que eu é. digo, né? Afastar tudo, vamos deixar ficar bagunçado. Que ele tenha uma rotina, tenha, ele precisa ter uma rotina de qualquer forma, entendeu? Uhum, Isso é salutar para o psique dele. Isso é salutar. Então, abrir mão da rotina não pode, mas uhum. que tenha esse momento lúdico muito maior, sim. Inclusive dentro da própria rotina, né? Que o banho seja Isso mais mesmo. divertido, que a hora de comer Isso. seja mais leve, até porque não tem pressa de acabar, né? Ah, que a gente tem que pegar trânsito, a gente pode, o Isso almoço pode aí. demorar mais tempo, o prato pode ficar sem lavar para a gente lavar de noite, né? A gente pode priorizar algumas coisas. Eu acho que esse é o momento das prioridades, né? É A gente priorizar pode mais o dividir contato. tarefas. E dividir tarefas é muito Isso. interessante. Se tiver um irmãozinho, vamos dividir tarefas com o pai, né? Vamos dividir, vamos chamar para ajudar, né? Se a criança ajuda, por exemplo, a passar um paninho, né? Ou a varrer, né? Uhum. Alguma coisa a gente ajuda. Vamos ajudar aqui, filho. Vamos guardar isso aqui. Vamos pegar a caixa de brinquedo. Vamos organizar o brinquedo. Então a gente começa a dividir tarefas. E isso vai tornando a rotina mais tranquila, uma É. rotina mais que as pessoas vão se unindo, que você vai Uhum. criando uma intimidade que às vezes você não tinha com seu filho, né? Você cria uma intimidade dessa forma, É né? verdade. Mesmo dentro de casa, que você compartilha coisas de interesse, É. né? De E aí fica repente com imprimir, sentido. É, fica assim, a gente fica mais feliz, a gente fica mais feliz, né? E sente que há uma troca, né? Porque sempre há uma troca entre mãe e é. filho, sempre há. Tá? Tendo autismo não, sempre há. Então, eu acho que essas coisas simples da vida, é como se a gente, nesse momento, fosse forçado a voltar. Quando a gente não tinha tanto acesso à mídia, É e vamos verdade, voltar ao Rê. zero e vamos nos recriar, né? Na verdade. Vamos nos É. recriar. É isso aí. Pensar no momento presente. A gente está sendo obrigado a pensar no aqui e agora, né? Porque como Isso. a gente não tem previsibilidade do futuro, não dá para a gente ficar projetando em algo que literalmente eu não sei o que vai acontecer. Então eu estou Sim. sendo forçada a pensar no momento presente, a perceber mais o que eu sinto. E eu acredito que isso ajuda, inclusive, a gente a trabalhar o sensorial na criança que tem autismo, né? Não só na sensibilidade do tato, mas a sensibilidade também da angústia, da ansiedade, do medo, né? E eu começar a entender, quando eu percebo em mim, é mais fácil perceber no outro.
né? Porque eu Sim. falo, às vezes até meu filho passa aqui, né? Que é uma criança típica, e aí ele tá, alguma coisa que ele tá mostrando que tá sentindo, e agora, como eu tô prestando muito mais atenção em mim, eu falo, eu acho que ele tá sentindo isso, A né? gente E aí eu reconhece. fico mais empático, exatamente. E eu Isso acredito mesmo. que o contrário também acontece. A criança também começa a perceber, e a gente ensina outras coisas para essa criança autista, né? Que tá doendo, que às vezes dói cá dentro, que é uma dor que a gente não vê, que a gente não enxerga, mas é uma dor que existe. Eu acredito que a criança que tem bichinho de estimação em casa também é muito legal a gente agora, né, poder compartilhar isso com a criança, cuidado pelo outro, né? A gente precisa cuidar desse bichinho, o cuidado com o bichinho não é só alegria, né? O bichinho faz Sim, cocô e sim. suja, o bichinho faz uma traquinagem, bagunça alguma coisa que eu arrumei, né? E aí Isso a aí. criança começa também a ser empática, a perceber que ela dá trabalho, mas que o bichinho também dá trabalho para ela, né? E ela dá trabalho para a mãe. E aí a gente começa, eu acho que a gente agora é perceber que tem tempo para lidar com isso com mais delicadeza, com mais intensidade. É olhar para dentro, literalmente de casa, É, né? Olhar para dentro de casa. A gente foi isso forçado a mesmo. isso, né, Rê? Que Isso não aí. conseguimos fazer isso de outro jeito. Verdade, fomos forçadas. É um autoconhecimento, um momento de autoconhecimento de você conhecer seu filho, né? Seu marido, Exatamente. quem mora com você, seu cônjuge, né? Esse é o momento de todo mundo se conhecer, né? Por isso que eu acho que a gente É. tem que se exigir tanto como mãe. Não dá, não, esse não é o momento da exigência, não. Não deve É. ser o momento. Tem momento para tudo, né? Eu falei da janela, mas calma. Existe momento para tudo. E tudo é remediado. O cérebro Sim, sempre aprende. Independente da sim. idade, ele sempre vai te aprender de alguma forma, né? O ideal também que eu sugiro não sempre a mesma brincadeira, vamos brincar sempre de brincadeiras diferentes, né? Tentar criar outras coisas. Isso ajuda a formar novas conexões, isso ajuda a melhorar de alguma Hum, forma. E objetivando brincadeiras que sejam realmente terapêuticas, né? Então, vamos lá. Se seu filho tem dificuldade com soprar, então eu posso brincar de bolinha de sabão. Se seu filho tem dificuldade de soprar, então uma bexiga, um balão, eu posso encher. Ele tem dificuldade, ele tem déficit sensorial, ou seja, ele se assusta quando estoura a bexiga. Então, pronto. Então, eu não vou estourar. Eu vou soltar a bexiga. Vou brincar de esconder com ele. Vou pular. Vou brincar de pular. Vou brincar de escorregar no colchão. Então, a gente lida com atividades terapêuticas. Ah, meu filho gosta de me ver fazendo bolo, então vou ajudar, vou chamar ele para brincar a fazer o bolo. Vamos então fazer o bolo juntos. Claro que a gente vai tomar todos os cuidados com o fogo, com o fogão, é óbvio isso. sim, Mas digo assim, sim. vamos dividir as tarefas para ficar uma coisa, um momento menos estressante e mais união. E aí, a partir do momento que Sim. ele entende que ele faz parte, ele vai diminuir a ansiedade dele, você vai ter uma resposta melhor, né? Então, eu acho isso até na hora de fazer atividade física, se você quiser dançar com seu filho é o ideal, botar a música que ele gosta, né? Brincar de mímica. Tem um livro sensorial que muitas pessoas ensinam a fazer, que é um livro muito bacana, de fácil confecção, né? Que você usa EVA, tem um site que você coloca livro sensorial para autismo, né? Mas tem várias pessoas que ensinam como fazer. Você faz um livro com EVA e você vai colocando as tarefinhas, É. principalmente o paciente não verbal. É como se fosse o PEX, né? Mas que você, nesse livro Aham. sensorial, você pode ensinar a rotina, então você confecciona, né? Você pode imprimir as situações e confeccionar. Você pode ensinar através desse livro a escovar o dente, amarrar o cadastro, ensinar cores primárias e secundárias. Em cada página você vai usando, né, os quadradinhos com que você quer ensinar e o velcro e vai mudando, né? Então, isso é muito interessante. E a gente pode confeccionar esse livro junto com a criança. É uma sugestão. Tem É. muitas pessoas que ensinam a fazer esse livro e é bem simples. E assim a gente vai tornando a nossa rotina melhor, principalmente o paciente não verbal, né? Porque ele enxergando, ele vai começar a compreender qual é o papel dele e vai começar dessensibilizando também, né? Que isso é um trabalho também de formiguinha, de comportamento, né? Que a gente É. vai ensinando dessa forma. Então, o livro sensorial seria uma dica bem legal que você pode confeccionar e fazer de acordo com as necessidades do seu filho, que é uma coisa mais personalizada mesmo. Personalizado. Eu coloquei aqui o link do YouTube, coloquei fixado para todo mundo, quem quiser depois olhar.
que é do canal que você me mostrou, que ensina a fazer esse livro, para o pessoal olhar. Eu vi, muito legal, achei bem legal. Ensina a fazer outras atividades também, né? Isso. Eu achei super bacana, super. A gente percebe, assim, que com atividades para criança autista, são atividades que a gente tem tudo maior, né? A gente precisa primar pelo a coisa do tamanho, né? Da textura. A gente precisa caprichar mais nisso, né? Da gente fazer Sim. uma hiper, né? Dimensão de uma coisa que normalmente passa batido no dia a dia da gente. Principalmente quando a gente pensa no contato, né? Na relação com ele, no olho, né? Da coisa da entonação, de às vezes falar um pouco mais devagar e com um tom de voz diferenciado para alguma coisa que você quer chamar atenção, né? Para outras também. Eu acredito também que é muito legal trabalhar com música, né? Para criança que também não é muito hipersensível, a questão musical, né? Isso. Auditiva. Mas música é uma coisa muito bacana. As músicas infantis tem muitas, a gente pode trabalhar com a música e o vídeo, né? E colocar na televisão e fazer junto. Não deixar só a criança lá assistindo passivamente, Não, né? não, 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 não. Mas Intervir, né, de trabalhar alguma forma. exatamente junto com a criança. E quando você fala dessa parte neurológica, Rê, de que precisa desenvolver e de que está tudo bem, que vai ter o tempo depois para desenvolver, que agora a gente precisa desenvolver talvez outras coisas que Isso também é são emocional. neurológicas. Eu emocional. Exatamente, Isso aí. exatamente. E a criança, por O exemplo, com emocional. afeto, aprende de outra forma, aprende muito Nossa, melhor com afeto. sensivelmente. Eu digo o seguinte para a mãe: quantidade de terapia não é qualidade, gente. O É. estar com o seu filho, ele engrandece muito mais e traz amplia tanto essa evolução que não tem ninguém que modifique isso. Então, o estar tem que ser o estar, sabe? Não existe quantidade, não é qualidade de terapia. E não existe nenhuma terapia que seja padrão, né? Cada Uhum. paciente, ele pode ser submetido a vários tipos de terapia, né? Que hoje as pessoas acham que existe um tipo de terapia específica, não existe isso, né? Na verdade, a construção desse protocolo de tratamento, ele é multidisciplinar e geralmente ele envolve vários tipos de terapias, né? Não só as que mais a gente ouve falar. É outra coisa também para a gente não começar a se sentir também angustiada por isso, né? Porque não existe É. só uma maneira de você tratar alguém, existem diversas maneiras e cada um tem uma maneira diferente de reagir ao tratamento que você coloca, né? Às vezes acontece também da criança, por exemplo, ela se vincular a algum profissional pela pessoa que é o profissional e se vincular a outro. Então, às vezes, isso também faz toda a diferença, né? Mas o Sim, vínculo que a criança tem com o ser humano que está ali, trabalhando com sim, ela, sim, estimulando ela. Tem crianças que vão se desenvolver super bem com um profissional e com outro não vai se desenvolver tanto assim, né? Não vai dar abertura, justamente porque tem esse sim, canal do afetivo aí que faz diferença, faz né? muita Eles sentem diferença. a energia, a verdade do outro, né? A entrega de eu estar ali, eu acredito que isso é muito importante, né? Da gente estar nesse momento, de fato, mostrando para a criança que a gente tem disponibilidade de estar ali, né, com ela, de que a gente está inteiro, de verdade. A Isso aí. criança percebe. A criança autista percebe também. Sim, percebe. Percebe sim, porque ela cria um vínculo, né? A gente fala que ele tem uma dificuldade na empatia, mas ele tem empatia. Claro que Sim. ele tem um déficit nesse tipo de sentimento, mas ele desenvolve empatia sim. Com certeza ele desenvolve empatia. Então, para a gente não pensar também que leigamente que o autista é como se fosse uma pessoa, um robozinho. Não é. Uma Uhum. pessoa que tem necessidade, que ela, por mais que não seja não verbal, ele reconhece suas feições diferentes, sua entonação, quando você está triste, quando você chora, quando você está angustiada, né? Então existe um reconhecimento, claro que com algumas limitações, mas é por isso mesmo que a gente tem que trazer o lúdico nesse momento, até para a É. gente conseguir se divertir também nesse lúdico, né? É. Participar, né? Um momento de participação. Ficar mais leve para todo mundo, né, Rê? Isso aí, isso aí. Rê, antes de eu me despedir de você, de dar tchau para você, arrasada, diga aí.
para esse povo todo, profissionais e pais, assim, o que é que você falaria para eles de deixar de recado para esse momento do confinamento com seus filhos ou com seus pacientes autistas? Eu diria, vamos pensar que a gente está num momento atípico, né? Que a gente tem uma doença séria aí fora, muito séria, e que a gente não sabe, ela é muito imprevisível, nossa história é natural, né? A gente não tem garantia nenhuma. A gente tem os artigos, inúmeros artigos a todo momento, dizendo de uma população que tem um maior fator de risco, mas a gente vê que na prática, pessoas que não fazem parte acabam falecendo. Então, esse não é o momento da gente desistir do confinamento, não é o momento. A gente que tem filho autista tem que ter calma, tá? Não é o momento também de a gente ficar se exigindo metas, esse não é o momento de metas, esse é o momento da gente brincar, da gente trazer um momento mais saudável, tanto mental, né? Para a gente, para nossa família. É um momento de a gente pensar em compartilhar as coisas, em dividir tarefas, né? Em tentar se aproximar mais do seu filho, né? Se tiver irmão, também participar. A gente dividir realmente tarefas entre os entes da família. Eu acho que esse é um momento legal disso aí. Depois que a gente passar por isso, a gente cria um novo protocolo de tratamento e aí a gente estabelece novas metas. Esse não é o momento, não, tá, gente? Para ninguém é o momento. E a gente tem que pensar que não é só a gente, é o mundo inteiro juntos, né? Eu acho que a gente vendo, fortalecendo também, tem muitos depoimentos, né? De várias famílias no mundo inteiro. Então, não é só a gente que está aí. Quando a gente pensa que tem muita gente igual a gente fica menos angustiado, né? Não sou só eu, é o vizinho, é o outro, é a família de autista que mora na Itália, a família de autista que mora nos Estados Unidos. Todos estão passando pelo mesmo momento, né? Então, eu acho que isso dá uma diminuída nessa angústia. E esse é o momento de brincar realmente. Vamos ser lúdicas completamente. Vamos pedir ajuda se a gente precisar de uma escuta. Vamos pedir ajuda. Sim. É um momento da gente também diminuir esse orgulho que se a gente tiver, a gente ficar completamente, sabe, livre disso. Esse não é o momento, não. Ninguém espera, mãe, que você seja a Mulher Maravilha nesse momento, não. Ninguém espera. Todo mundo está querendo te ajudar e eu também estou disponível se alguém precisar, tá, gente? Eu acho que esse é o momento de todo mundo se ajudar e a gente está querendo ajudar mesmo. Isso é bom para a saúde mental minha, sua, né? E a gente não só ficar se olhando. Eu acho que esse é o momento da gente olhar em volta, né? Eu acho É que é isso verdade. aí. Verdade, amor. Muito obrigada pela sua participação bela e maravilhosa aqui comigo hoje. Obrigada a todo mundo também que participou. Ficaram super. Sempre que eu convido algum profissional assim, médico, a galera fica mais quietinha, não faz muita pergunta. A galera fica um pouco intimidada. E fica, eu acho que fica todo mundo mais assim também. Tipo assim, deixa eu ouvir. Entendi. Né? Mas eu acredito que agora é o momento que a gente precisa fazer mais perguntas, né, mesmo? E a gente tem menos respostas também para dar. A gente está criando as respostas de forma conjunta, né? A gente Isso está aí. de forma em parceria, a gente está recriando novas formas Isso mesmo. da gente atender, da gente se relacionar. A gente está aprendendo junto, né? Eu acho que depois que isso tudo passar, os depoimentos, né, os aprendizados, a criança autista que ia para o tratamento antes dessa quarentena, desse confinamento, não vai ser a mesma criança que vai surgir lá depois, Sim, né? sim, Vai sim, ser outra criança. Vai ser sim. E alguém Isso colocou aí. aqui um depoimento, deixa eu ler aqui para você. Raíssa Lopes, oi Rê, manda um beijo aí, saudades de você, amei a live, já me deu ideias para orientar meus alunos de como participar e também orientar os pais. Amei as ideias e vamos fazer mais lives, um grande beijo aí, tá vendo? A galera aproveitando suas ideias, que delícia! Rê, amei, volte sempre, me chame também Um e prazer. conte comigo também. Qualquer coisa, qualquer mãe desesperada, me Isso aí. ative que a gente apoia. Tá bom? Isso aí. Estamos todos mundo no mesmo barco, né? Estamos todo É mundo junto. verdade. No mesmo mar. No No barco mesmo não, mas no mar. mesmo mar, No mesmo sim. mar. No mesmo mar.
Isso aí. Beijo, Boa amor. noite. Fiquem em paz, gente. Fiquem em paz. Isso aí. Bom confinamento para vocês. Vamos brincar. Vamos brincar. Isso, vamos brincar. Vamos brincar. Beijo, meu bem. Tchau, Beijo, tchau, lindona. gente. Boa noite.